Muito bem, amigos da TV Sapé Sul, site Sapé Notícias, também nosso Instagram, Sapé Notícias, também nossa página no Facebook. É com imenso prazer que nós recebemos hoje aqui na nossa bancada a terapeuta e hidróloga integrativa de florais, Neide Neves. Ela atua aqui no Recôncavo Baiano, mas nós vamos conversar com ela, vai explicar tudo para vocês sobre o seu trabalho, como pode ser de ajuda para você, essa profissional que atua aqui no Recôncavo Baiano. Mas, doutora Neide, a gente queria inicialmente que a senhora nos explicasse para quem está em casa, né? Para quem está ouvindo a gente, terapeuta iridróloga. O que quer dizer isso? Isso. A terapeuta iridóloga é assim, que nós fazemos uma avaliação pela íris dos olhos. Porque nossa íris tem os músculos e esses músculos, ele age de acordo com os nossos músculos. Se nós estivermos intoxicados com alguma coisa, esses músculos, ele vai ter uma coloração de acordo com a intoxicação que nós identificamos. Se tiver poucos músculos, é porque a pessoa está com anemia e com deficiência de minerais, de vitaminas, aí vai de acordo. E, além do mais, se tiver traumas, o formato da íris, os traumas que ele tiver, então, de acordo com o formato da íris, nós identificamos qual é o fundo da patologia da pessoa. Então o que é que acontece? É pouco falado, mas essa área existe há mais de 200 anos. É interessante porque como foi que começou? Eu esqueci o nome dele agora. Ele tinha uma coruja e ele cuidava de pessoas que tinham tuberculose. Aí o que é que acontece? Essa coruja quebrou a perna. Aí ele olhou para a coruja e disse: coruja, você não tinha essa mancha no olho, você ficou com essa mancha por causa dessa perna quebrada, mas eu não tenho certeza. Então, em nome da ciência, ele pegou e quebrou a outra perna. E aí surgiu uma outra mancha na outra íris. E como ele cuidava de pessoas com tuberculose, ele percebeu que todas as pessoas que ele contratava para cuidar dessas pessoas doentes, que não tinha mancha no olho, elas não ficavam doentes. Mas a que tinha mancha numa determinada área do olho ficava doente. Então, quando ele contratava pessoas para trabalhar com ele, o que é que ele fazia? Ele tirava uma foto, ele avaliava a íris da pessoa. Se tivesse essa mancha, ele não contratava. Isso. Aqui também, obrigado por essa descrição sobre ser terapeuta hidróloga, mas também aqui tem também integrativa de florais. Descreva para nós o que quer dizer isso aqui, doutora Neide. Quando falo integrativa, no outro dia eu estava conversando com a moça que ela falou assim: é bom integrativa porque você vai inteirar a medicina. Mas aí eu disse assim, é bem interessante eu explicar que não é bem assim. Quando eu falo integrativa é de um jeito integral, do pé à cabeça. Por exemplo, por que adoecer? Porque se eu simplesmente der um paliativo, não está sendo inteiro, só é um paliativo. Mas no caso integral, eu quero saber qual foi o motivo, por que a pessoa adoeceu. Se foi um trauma emocional, se é desnutrição ou se é intoxicação. Por quê? Vamos dizer que a pessoa tem um trauma emocional, mexe na célula, que mexe com o metabolismo, que mexe com o órgão e aí a pessoa fica doente. No caso, um trauma. Anemia, se a pessoa tiver com deficiência de alguns minerais, de algum aminoácido, de alguma vitamina, vai mexer na célula, que vai mexer com o órgão, e vai mexer na célula, que vai mexer no metabolismo, que vai mexer no órgão. E a pessoa adoece. E da mesma maneira, intoxicação. Vamos dizer que a pessoa esteja intoxicada por vermes, que hoje em dia a maioria das pessoas estão todo mundo cheio de vermes. Parasitas, ou metal pesado como alumínio, nós comemos muito em panela de alumínio e a maioria das pessoas estão intoxicadas. Então tem que haver uma limpeza, porque a intoxicação vai fazer o quê? Vai mexer com a célula, que vai mexer com o metabolismo, que vai mexer com o órgão. Então nós temos de descobrir qual foi o motivo pelo qual a pessoa adoeceu. A partir do momento que nós descobrimos por que a pessoa adoeceu, fica de mais fácil
de encontrar como é que eu posso dizer, fortalecer a imunidade da pessoa novamente. Isso é interessante, que quanto mais cedo a pessoa buscar, melhor, porque o nosso corpo, eu digo que a imunidade da gente é como se fosse uma nota de R$100, aí vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Se tiver 50% de imunidade, vamos fortalecer 50% e vira 100. Mas se tiver R$2, assim, então o que acontece? Vai ser muito mais difícil para chegar em 100 ou em 70. Então nós precisamos saber qual é a causa. Corpo, o que você está pedindo? A partir do momento que o corpo pediu, vamos dar a ele o que ele está pedindo. Isso. Aqui na região onde a senhora atua aqui, né? Qual o seu campo de atuação aqui na cidade do Recôncavo Baiano? Então, eu tenho um consultório lá na cidade de Conceição do Almeida, ao lado do posto de gasolina, em cima da Hora Certa. É um local tão popular que todo mundo sabe aonde é. Então, o meu consultório fica ali em cima, no prédio da Sultana FM. Isso. E aqui em Sapé-Açu, como é que as pessoas podem procurar aqui para atendimento aqui na cidade de Sapé-Açu? Olha, a pessoa pode ligar para mim para marcar uma consulta. E dependendo, eu posso fazer até uma visita. Eu posso fazer uma visita, dependendo da distância, também, como é que eu posso dizer, da circunstância da pessoa também. Isso. Qual tem sido a maior dificuldade na sua área, por exemplo? Primeiro, conhecimento. Eu digo que conhecimento é poder. Porque às vezes, por falta de conhecimento, a pessoa, em vez de estar se ajudando, ela começa a se matar, né? E depois é que quem cuida do paciente, do cliente, chamam de cliente, é a própria pessoa. A própria pessoa, ela é autora da sua própria saúde. Porque o que fez ela adoecer foi os hábitos dela. Então, ela vai ter que mudar os hábitos para retornar à saúde. Então, não vai ser o médico, não vai ser Neide Neves, a terapeuta, vai ser a própria pessoa que vai reaprender, ter hábitos, né? Que, como tem um texto bíblico que diz que o que o homem plantar, assim também colherá. Então, teve uma época na minha vida que eu até perguntei, oh meu Deus, o Senhor disse que nós só colhemos o que plantamos. O que é que eu estou plantando que eu não estou gostando da colheita? Então, realmente, eu estava maltratando o meu corpo e ele estava dando a resposta. Então, nós precisamos ter amor próprio, né? Procurar dar ao nosso corpo o que ele está pedindo. Então, é isso, o paz, né? Tranquilidade, o estresse faz a pessoa adoecer, né? Desnutrição. Hoje em dia, uma vez eu ouvi falando das pessoas que estavam na África passando fome. E eu disse assim, as pessoas na África passam muita fome, muita necessidade. Mas aí eu descobri que eu também era, vamos dizer assim, uma passa-fome. Por quê? Porque eu tinha todo tipo de alimento à minha disposição, mas em vez de eu escolher um alimento nutritivo, vamos dizer, em uma água de coco, eu escolhi um refrigerante, em vez de uma comida saudável, natural, uma comida de quintal, de roça, eu escolhi uma comida industrializada. Então, quando eu fui fazer tratamento terapêutico, eu descobri que eu também era uma passa-fome, porque a partir do momento que eu devo comer um alimento saudável, eu passo a comer alimentos de baixo nível de nutrição e de alto índice glicêmico, termina me tornando uma passa-fome. Ter a comida, mas não saber ter quantidade e variedade, mas não saber realmente escolher a comida certa. Exatamente isso. Eu não vou dizer que não vá comer uma coisinha de vez em quando, uma bobagemzinha, porque não existe escravo feliz. Você ser restrito, só quero isso, só como isso. Isso também não é válido, né? Mas você fazer de uma alimentação de alto índice glicêmico e pouco nutritivo todos os dias, né? Aí o que acontece? A pessoa ao longo do tempo vai receber a resposta. Foi o que aconteceu comigo. Vamos dizer assim, um hábito que hoje em dia as pessoas têm, a maioria das pessoas tem, o hábito do café. O café, eu não vou condenar o café porque durante anos e anos as pessoas usaram o café. Mas a questão envolvida é que tem pessoas que tomam um quente-frio de café por dia. Esquece até da água. Então isso deixa o sangue muito acidificante, principalmente que a maioria das pessoas que tomam café não tomam café amargo, tomam com açúcar.
Então, imagine, em vez de estar tomando água, estar tomando café, com certeza o corpo vai dar uma resposta. Né? Então, o que é que vai fazer? Vamos ver o que é que meu corpo está pedindo. Né? Tem pessoas que adoecem porque houve desaforo o tempo todo, em vez de dizer, não estou gostando, pare com isso. Aí a pessoa vai embora e a pessoa fica com aquela energia ali de humilhação, aquela dor no peito, e ali aquela dor no peito vai virar uma doença, como a gastrite nervosa, câncer de mama e muitos outros problemas que vêm por causa do rancor, por causa de sentimentos negativos. Isso. Uma vez que alguém for contatar a senhora ou contata a doutora Neide Neves e começa logo na primeira consulta, quanto tempo assim, ou depende da situação da pessoa para a senhora, a doutora ajudar, fazer os procedimentos que tem que fazer dentro da sua área? Então, olha, a primeira coisa que eu gosto, eu faço logo a avaliação para eu ver. Mas a maioria das pessoas que está na crise, a primeira coisa é a desidratação. Porque se a pessoa está doente, mas está bem hidratado, o corpo é uma máquina de guerra, ele parte para cima, sabe muito bem se defender. Então, eu quero ver a hidratação. Se a pessoa tiver um mal-estar, eu faço uma acupuntura para aliviar o mal-estar. E aí eu vou procurar ver, mas na maioria das vezes, a pessoa está com o intestino inflamado. Se o intestino está inflamado, encerrou a consulta. Vamos desinflamar o intestino. Porque o intestino, ele irriga o cérebro, irriga as pernas, irriga todos os outros órgãos. Então, ele, nem inflamado, ele precisa ser o principal órgão a ser cuidado. Então, a pessoa está com o intestino inflamado, vamos desinflamar, que eu tenho um protocolo para fazer isso, independente do que a pessoa esteja. E sempre a doutora tem promovido palestra na cidade de Sapeaçu, né? Inclusive vai ter uma essa semana agora que entra. Isso mesmo, eu sempre estou fazendo palestra e vai ser terça-feira agora, na Câmara de Vereadores. O tema vai ser por que as pessoas estão ficando tão doentes? E com recuperar a saúde de uma maneira natural. Vai ser muito bom, eu gostaria que vocês fossem. Eu vou receber vocês com muito carinho, vai ter outras pessoas também para... Não vai ser apenas eu, mas vai ter outras pessoas. Vai ter pessoas também que elas estavam em crise e elas vão falar com hábitos que elas mudaram. Ela melhorou principalmente a inflamação, porque a inflamação é a principal causa de dor. Eu vou falar principalmente por causa da inflamação, como tirar a inflamação do corpo de uma maneira natural. Só reprisando, dia, horário, local. Isso, na Câmara de Vereadores de Sapeaçu, às 19 horas, e o tema, como cuidar da saúde de uma maneira natural, porque as pessoas estão adoecendo, estão tão doentes. Terça-feira, né? Terça-feira, aguardo vocês. Suas considerações finais, doutora, e algo mais que a doutora queira acrescentar nesses momentos conturbados, difíceis, que os problemas aí fora, né, os terremotos, os problemas, criminalidade e a violência também tem afetado a vida das pessoas, pendendo para o lado da sua saúde, né, ficar doente, assim por diante. Isso, então, o que eu digo é, a primeira coisa que nós temos hoje de herança, para nós vivermos nessa terra, é o nosso corpo. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, saúde, segundo, conhecimento. Né? Gratidão, agradecer, porque às vezes nós temos até um grau bom de saúde, mas estamos queixando, não estamos agradecendo pelas coisas que nós temos. Então vamos agradecer, né? Agradecer ao nosso Criador, né? E tirar nossas manias, como hábitos alimentares, hábitos de pensamentos. E sobre os acontecimentos mundiais. Tem coisas que nós não, que está sobre o nosso poder de nós mudarmos. E tem coisas que não dá para a gente mudar. Por exemplo, se tivermos um vizinho que ele está precisando da nossa ajuda, vamos lá e vamos ajudar ele. A gente vai ficar muito feliz por isso. Mas se tem alguém lá do outro lado do mundo
que ela está sofrendo e a gente ficar olhando, nós vamos ficar doentes também e não vamos poder ajudar o outro. Então, tem muitas pessoas ao redor de cada um de nós que precisam do nosso amor, do nosso carinho. Então, vamos nos concentrar em nos encher de amor, de paz e dar a essas pessoas que a gente pode ajudar. E as pessoas que a gente não pode ajudar, vamos ter amor e vamos orar para que lá ela tenha uma ajuda também. Mas vamos, como é que eu posso dizer, nos concentrar no que a gente pode fazer. Porque senão, assim, vamos dizer, aconteceu um acidente, aí tem que assimular tudo. Se eu fosse enfermeira, eu estaria lá para ajudando. Mas se eu não posso, por que eu vou estar lá sofrendo junto? Né? Então, vamos cada um achar o nosso papel em cima dessa terra e nos concentrar nela. Como, por exemplo, um coqueiro, ele dá coco, uma mangueira, ela dá manga. Então, a mangueira não vai ficar preocupada com o que o coqueiro, se o coco vai cair, não. Ela vai fazer o papel dela aqui na terra. Descubra o seu papel e seja feliz.